Aí eu cheguei do colégio, assim, olhei de longe, assim, e aí eu vi só a sombra da minha mãe, lá atrás, olhando, assim, pro lado do mato. E aí eu só vi os ombros dela balançando, sabe quando a pessoa tá chorando? Vi os ombros dela balançando, assim. E aí eu olhei pra ela, olhei assim de longe, e aí sem entender muito a situação, mas eu me lembro muito bem daquele dia, né? Eu comecei a caminhar pela assoalho, assim, da casa de madeira, e eu fui caminhando devagar para que ela não escutasse que eu estava me aproximando dela. E aí eu fui, né, caminhando assim bem devagar, tal, ouvindo o som dos grilos, assim, né, da noite, assim. E aí quando eu cheguei perto dela, encostei nela, assim, tipo, eu vi que ela não queria perceber que ela estava chorando. E aí eu falei, por que tá chorando? O que aconteceu? E ela assim, não, é que a gente não tem. Tá terminando a comida, a gente não tem que comer. E durante 20 anos que eles foram casados, ela nunca trabalhou, né? Então, assim, ela não sabia como prover. Ela se tornou uma escrava tão dependente que ela não tinha nem a consciência da provisão, ela não tinha a atitude, o movimento da provisão. Ela não sabia isso. E aí eu dou glória a Deus por isso, porque hoje eu olho para minha esposa e falo assim, fica tranquila, minha querida. A minha esposa é trabalhadora, tu conhece? Tá aqui do lado, uma sala trabalhando. Mas ela trabalha porque ela é apaixonada por isso, né? Porque ela não carrega esse peso. Mas eu quero que ela seja uma mulher funcional, né? Tanto que eu falo para ela, se um dia eu morrer e morrer antes e agora jovem, tu não for, tu tá preparada. E essa é a verdade da vida, né? Essa é a verdade. Inclusive, a gente convive, né, com uma amiga, muito amiga, que perdeu o esposo, ficou viúva com a minha idade. Sim, né? pois é. Acontece. E aí eu ensino isso até hoje, desde hoje para minha esposa, né? E aí Aí eu falei, não, a gente não tem que comer. Eu falei assim, fica tranquila. Fica tranquila, eu falei pra ela. Fica tranquila. A partir de hoje não vai te faltar nada. Fica tranquilo, não vai te faltar nada. E eu vou prover para essa casa. E aí, com 8 anos de idade, eu me torno um menino, né? Um menino. Né? Eu sou obrigado, de alguma forma, a me movimentar. A vida me colocou naquela situação. E aí, no outro dia, logo de manhã cedo, eu procurei meu primeiro emprego. Né? E meu primeiro emprego foi conseguir, né? Como vendedor de picolé. Né? E é por isso que sempre quando eu vejo um vendedor ambulante, geralmente eu admiro, às vezes eu tento comprar o máximo das coisas, trocar uma ideia e tal, que eu criei um carinho especial pela maioria, assim, né? E aí fui lá, consegui o trabalho de vendedor de picolé. E aí, quando eu fui, né, vender, eu cheguei lá, daí o dono do picolé falou, pô, cara, mas tu é muito pequenininho, tu é muito novinho e tal, como é que tu vai? Eu falei, não, cara, eu vou, tipo, eu vendo, tipo, me dá o carrinho aí e eu vendo, eu vou fazer isso. E ele assim, cara, qual é o problema, cara? É que tu é muito pequeno. E o que vai acontecer? Vão te assaltar nos bairros, tu vai ser roubado. E aí, eu falei, cara, mas pode ter certeza, eu sou um bom vendedor. Não, cara, nós vamos te assaltar. Daí eu pensei bem assim, cara, e agora? Mais a primeira barreira, né? As primeiras fases da vida, né? Como se eu estivesse num game, né? Aí eu falei, ok, não existe problema sem solução. Eu não pensei isso na época, mas hoje eu penso, não existe problema sem solução. Todo problema tem uma solução. Daí eu assim, ok, cara. Falei assim, e se tu mandar um segurança comigo? Fui ousado, né? E falei pra ele, se tu mandar um segurança. Aí ele assim, segurança, cara? Isso aí, manda um segurança comigo. Manda alguém, manda um cara aí que trabalha contigo hoje. Dele assim, cara, sabe que hoje a produção tá mais tranquila, eu vou mandar o fulano contigo, não lembro o nome do rapaz. E aí o segurança foi. Aí foi no primeiro dia, tal, fui lá, trabalhei, né? Vendi o picolé, chegou no final do dia, ele pagava por dia. Chegou no final do dia, deixei lá o carrinho, peguei o meu dinheiro e feliz da vida fui correndo para casa para falar para minha mãe assim, cara, podemos comprar alguma coisa. Naquela época eu lembro assim que tipo, o pão era super barato, né? O pão d'água, sei lá, enfim, era outros tempos, né? Óbvio, né? Sim. Por causa da inflação e tudo mais, mas enfim, era 5 centavos um pão d'água, alguns centavos. E aí eu fui correndo para casa e aí cheguei, minha mãe tava em casa, daí eu cheguei correndo assim, mãe, tá aqui o primeiro dinheiro, pode ir lá comprar as coisas. E aí ela pegou, olhou assim, dela falou assim, ela pegou, e aí ela pegou assim, e ela olhou. E aí quando ela olhou, ela chorou muito. E aí eu falei assim, por que tá chorando? Por que tá chorando? Fica tranquilo, amanhã eu trago mais. E aí
E aí eu sei porque ela chorou. Porque o dia inteiro de trabalho foi, sei lá, R$1 que eu consegui. Entendeu? E pra mim, tipo assim, aquilo era tudo, tá ligado? Uhum. Eu tava resolvendo o problema, não importava o que eu tava conseguindo, eu tava resolvendo o problema. Sim. E aí ela pegou R$1 assim, olhou, ela chorou um monte, eu falei, fica tranquilo que amanhã eu trago mais. E aí esse foi o meu primeiro salário. Esse foi o primeiro salário, assim, eu valorizo muito, sabe? Tipo, né, o meu primeiro salário, assim. E aí no outro dia eu voltei e aí fui vender e aí aconteceu algo cômico, eu fui assaltado. Bateram no meu segurança, no rapaz. Tipo assim, bateram nele, uns menininhos e tal, e aí eu perdi o meu emprego, né? E aí eu cheguei em casa e falei assim, bah, mãe, não consegui seguir aquilo. E aí sabe o que a gente fez? Um dia eu acho que eu vou montar uma franquia disso. Eu peguei e aí a gente precisava, né, ter essa solução. E a minha mãe, o que a gente fazia? Como, tipo, precisava comer, enfim, suprir ali, o pão d'água era barato, ok? Aí o que ela fazia? Ela pegava o frango e fazia tipo um molho de frango assim, e aí o ketchup e a maionese era barato, o queijo ralado também, e fazia uma parada que nós chamávamos de prensadinho. E aí o prensadinho, ou seja, colocava na torradeira, prensava, e eu falei assim, ô mãe, e se tu fizer uns 10 prensadinhos e eu vender na rua? Daí ela assim, não sei. Aí a gente tinha uma caixa de isopor, daí eu falei, cara, faz uns 10 prensadinhos. Ela foi lá e fez os prensadinhos, enrolou num papel alumínio. Aí eu consegui, de alguma forma a gente conseguiu comprar 1 litro de Coca-Cola, e aí ali eu trabalhei durante muito tempo assim. Era uma caixa de isopor, com vários prensadinhos dentro, e aí eu levava a Coca-Cola, mais os copos plásticos, e aí era 50 centavos um prensadinho e um copo de Coca-Cola. E aí eu ia nas mecânicas, nas lojas, e eu comecei a ficar amigo de muitas pessoas na cidade, porque daí eu ia passando e eles iam tipo assim, já sabia, ô né? Jean, não sei isso. E aí eu fui indo. E aí, beleza, fui indo. Só que um dia teve um problema com o conselho tutelar, que eu não podia trabalhar. E aí a minha mãe não queria falar. E aí um dia eu cheguei em casa, porque o que acontece? Eu ia estudar de manhã no colégio, chegava, ela já, tipo assim, o meu hobby do dia, dos meus coleguinhas de colégio, talvez era jogar futebol à tarde, fazer alguma coisa. O meu era trabalhar. Não era nem trabalhar, era suprir a necessidade dos caras que estavam trabalhando. Era essa a minha consciência, entendeu? Eu tinha essa mentalidade. Louco, né? Olha só a inocência de uma criança, né? Que louco, né? Entendeu? Eu tenho que ir lá levar os tipo assim, eu tenho que levar comida pra eles. E aí um dia nós tivemos esse problema. E aí, enfim, por tudo que acontecia e tal, eu cheguei em casa e falei, mãe, e aí, tá pronto? Tal. Daí ela falou, então, hoje tu não vai poder ir. Por causa de alguns problemas, esses problemas que teve, conselho tutelar e tudo mais. Cara, eu virei no samurai. Eu joguei a minha pasta longe do colégio, fiquei brabo, me joguei no chão, e ela assim, o que foi? E eu falava assim, eles vão morrer de fome. Eles não podem ficar com fome, tipo, a gente tem que levar pra eles estão esperando. A gente precisa suprir a necessidade deles.